TV. Que pode tirar o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto da prisão e que deve sair hoje, suspenso. E aos sábados, o Jornal Hoje. Eles foram os primeiros passageiros que saíram em Nova York depois de atentados que provocaram o fechamento dos aeroportos nos Estados Unidos. Patrícia acumulava a função de apresentadora com a de repórter. Agora desativada, a gente vai poder mostrar para vocês como era a nossa secretária. Em 2003, transferiu-se para Nova York. Era o início da experiência como correspondente. A carreira muitas vezes começa em postos de alistamento, montados em pontos turísticos, como este, em Times Square. Para Bush, a retomada de Fallujah é fundamental. Segundo o presidente, um bando de assassinos e criminosos não vai tirar os Estados Unidos do Iraque. Os bebês que estavam na barriga das mães na época dos ataques terroristas também foram afetados. Um apagão na capital do mundo. E na falta de taxometrô, muitos nova-iorquinos voltaram para casa caminhando. As ideias luminosas de um gênio. O cientista brasileiro conseguiu decifrar o código que o cérebro usa para comandar, por exemplo, os músculos nos braços. Ou ainda um evento grandioso como a festa do Oscar. Um batalhão de especialistas ensaia astros e estrelas para essa coreografia que não perdoa tropeços. Patrícia Poeta voltou ao Brasil em 2007 e passou a integrar a equipe do Fantástico, de novo como apresentadora e repórter. Boa noite, bem-vindo ao Show da Vida. Em 2008 foi a Santa Catarina mostrar os efeitos de chuvas devastadoras. Dona Maria, como é que foi a noite? Foi razoável, né? Não deu pra dormir, mas pelo menos deu pra descansar um pouco. Na tela da Globo, Patrícia noticiou uma história. O terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden, chefe da Al-Qaeda, está morto. Boa noite, Zeca Camargo, boa noite a todos. Olha, estamos no Brasil, Marco Zero, né, da cidade de Nova York, bem em frente de onde ficavam as Torres Gêmeas, atingidas por 2 aviões pilotados por terroristas a exatamente 10 horas. Para suspeito, tem que procurar. Com atletas, artistas, brasileiros. Não. E logo de cara, o suficiente. Você não disse que eu deveria vir conhecer o Brasil? Com personagens da música como Plácido Domingo na Copa do Mundo de 2006. Será que cantor de ópera sabe narrar gol? Ronaldinho, por alegria que tiene. Músicos do cinema. Poderosa e recém-casada. Não dá vontade de ficar com velhos o tempo todo? Aí está ele, o Toledo, que paga 75 milhões de reais. Bom dia. Como a presidente da República. A senhora tem passado por um acompanhamento médico depois do câncer tratado? Olha, sistematicamente acompanho isso. Atualmente tem 6 meses. A entrevistadora Patrícia Poeta descobriu como arrancar sorrisos de gigantes experimentados. Cavaquinho, quer dizer cavaquinho, cavaquinho. Cavaquinho. Cavaquinho, de meninos iluminados. Ele faz direitinho. E soube também como respeitar as lágrimas. Olha, depois de um ano da morte da Isabela, como é que está a sua vida hoje? É linda essa menina. Imparável no rosto da mãe ferida. Me deram muita força para você seguir seu caminho, tá? Obrigada. As que brotaram nos olhos agradecidos de um guerreiro determinado. Suas lágrimas aí são de felicidade, tá? Obrigada, boa sorte. Obrigado. As lágrimas que embarcaram a voz majestosa de um rei comovido. Meu irmão, meu amigo, uma vez mexeu. Bonita também a sua carreira, Patrícia. Foi difícil resumi-la em esses 4 minutos. Agora é impressionante, talvez. Muito obrigado. Agora você fez um trabalho ainda melhor. Grande competência como editora. Conseguiu resumir a vida inteira em 15 segundos. Vamos ver. Jornalista da TV, todo domingo, ao lado do Zeca. Gaúcha, meio tímida, às vezes quieta. Mãe, filha e neta. Não é de fazer poesia, mas tem orgulho do nome. Muito prazer, Patrícia Poeta. Agora, Patrícia, eu quero ver, com as muitas experiências que você vai dizer aqui no Jornal Nacional, você vai conseguir editar um vídeo de 15 segundos sobre a sua vida. É mais difícil, né? Mas como é que você está preparada para essa estreia amanhã?
negócio de detective? Ah, com os melhores possíveis, acho que você conhece bastante a experiência, né? Fátima, 14 anos até passou por isso. Mas eu posso dizer que eu me sinto desafiada como se eu estivesse começando num novo emprego, é engraçado, né? E ao mesmo tempo animada, porque eu sei que assim como eu aprendi durante esses 11 anos com os meus colegas aqui, com os nossos colegas, eu sei que eu vou aprender com esses colegas novos, essa equipe nova que já tem, parece ser muito unida, muito competente. E é mesmo. E é um lugar que você já frequenta, né, Patrícia? Porque a chamada do Fantástico, vocês fazem ali ao vivo no sábado, né? É verdade, a gente fazia a chamada ali, quer dizer, eu, né, se quiser, porque a Renata vou continuar fazendo a chamada ali, mas eu sempre dava uma olhadinha e achava o pessoal tão simpático, assim, eu falei, bom, agora então vou poder trabalhar com eles, que bom. Zeca, Renata e Tadeu vão continuar lá embaixo, mas você agora vai ficar para dentro de cima para viver novas experiências. Experiências pelas quais a Fátima também já passou. Fátima tem 14 anos de Jornal Nacional, tem 24 anos de TV Globo. Você falou em desafio, Patrícia. Imagina o meu desafio da Terceira Souzaquim, com a nossa chefe de produção, José Carlos Ferreira, o editor, que tivemos que montar esse resuminho que a gente vai ver agora. Fátima começou no jornalismo local da Globo Rio, como repórter e apresentadora da TV em 1980. Vai, filhinha. Trabalho aqui só termina mesmo quando abre alas da escola, estiver entrando na Marquês de Sapucaí. Os brasileiros de outros estados foram conhecer a carioca de sotaque acentuado e cabelos volumosos nas reportagens exibidas nos telejornais da Rede Globo. O policial, quando for fazer a prisão, ele tem que se identificar. Naquela época, o trabalho de Fátima não era exclusividade de um único telejornal ou programa. Os técnicos da Marinha não querem causar nenhum dano ao ator que venha prejudicar o trabalho da perícia.